Olá, tudo bem? Então, seja bem-vindo a esse vídeo, né? Tá sendo o primeiro vídeo do nosso canal aí com esse tema, né? A gente está dando início hoje a um projeto que o nosso objetivo é estar resumindo os livros, né? Alguns livros aí que a gente tem interesse de estar estudando, de estar lendo e fazendo um resumo, até mesmo para mim, né? A gente precisa ter uma proximidade muito grande com esse assunto do livro, porque se você ler uma vez e largar de mão, né, você não lembra mais nem o que você leu. Então, esses vídeos têm sido uma ideia já de um tempo e agora eu resolvi colocar em prática, né, pra gente poder estar sempre visitando esses vídeos e estar sempre reprisando aí esses conteúdos, né, muito interessante. Então hoje a gente vai estar falando aí sobre o livro A Mente Organizada, né? É um livro que a gente não tem físico, né? Mas eu tenho um pensamento comigo que eu sempre prefiro estar lendo em PDF primeiro para depois adquirir o livro físico, né? Eu já aconteceu algumas vezes de ler um livro, de comprar um livro físico e não gostar. Então hoje eu tenho um receio de comprar para depois ler. Então hoje eu leio ele em PDF primeiro para depois eu ver se eu vou gostar do assunto e tal e poder estar comprando o livro físico, né, para poder estar fazendo parte da minha coleção, né? A gente tem alguns livros aqui já, né, bacana pra caramba tá fazendo essa leitura. Então vamos lá. Então para quem não leu ainda vale a pena, tá? O nome do livro é A Mente Organizada. Eu separei aí um resumo de cada tópico, né, de cada capítulo. Então a gente vai começar aí, ó, tá fazendo um resumo desse livro. Então, A Mente Organizada, né? Esse livro ele mudou a forma de como as pessoas lidam com relação à organização mental, né? Organização mental. Hoje em dia tem muita informação no mundo, né? Cada vez com o avanço da internet, da tecnologia, a gente sabe tanta notícia, tanta informação e a gente nem tem noção para que a gente está sabendo daquela informação. Então, esse livro ajuda muito em relação a isso, tá? Vale a pena ler esse livro. Então vamos ao resumo, né, que eu separei sobre cada capítulo desse livro aí. Vamos começar pelo capítulo número 1, Organização da Mente, né? Eu separei aqui interessante, que eu achei interessante, reduzir a sobrecarga mental e melhorar o foco, né? Qual que é o objetivo do capítulo número 1, né? A ação. Esvaziar a mente diariamente, use papel ou app, né, aplicativo, para anotar tudo o que precisa lembrar, né? A gente tem muita mania de falar assim, não, eu lembro, tal, né? Eu vou lembrar de fazer isso aí hoje, tal. Às vezes tem uma torneira pingando, não, hoje eu vou arrumar essa torneira. E aí o dia vai passando, a sobrecarga mental vai, né, vai deixando nossa mente mais cansada, né? E a gente vai, enfim, é uma forma de procrastinar, né? Inclusive a segunda dica aqui do primeiro capítulo é: pratique a regra dos 2 minutos, né? O que acontece? Se algo leva menos do que 2 minutos para ser feito, então faça agora. É isso que fala aqui no primeiro capítulo do livro, é muito interessante, né? Então, se passar de 2 minutos, cara, não tem desculpa, vai lá e faz logo, acaba com isso. Porque se você ficar, tipo, enrolando para fazer aquilo, né? E aí às vezes tem coisas com uma prioridade maior e coisas com uma prioridade menor. Essas coisas de 2 minutos, por exemplo, né? Não faz sentido ficar enrolando para não fazer. Então, um dos ensinamentos desse livro aí é tipo isso: pratique a regra dos 2 minutos. Se é menos de 2 minutos ou 2 minutos, faça agora. E aí ainda no capítulo 1, faça pausas mentais programadas, né? Isso aí é em relação à leitura, estudo, tipo assim, se você precisa estar focado em alguma coisa, não fazer direto, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, o dia todo. Então, esse livro fala muito sobre a questão do cansaço mental. Ele mostra que os primeiros 25 minutos é o que realmente a gente presta atenção. E se a gente não tiver uma pausa para descansar a nossa mente, né? Então ele fala 25 minutos de foco e 5 minutos de pausa, tá? Então você vai 25 minutos de foco, estuda, lê, né, assiste o vídeo, enfim, o que for o seu foco naquele momento, 25 minutos. Depois você faz uma pausa de 5 minutos, né? Dá uma descansada ali na mente. Então vamos pro capítulo 2, né? Organização do tempo, né? Vamos lá. O objetivo, né? Ter mais controle sobre seu dia e produtividade. O que é interessante nisso aqui? O que ele fala? Use um calendário fixo, né? Marque tarefas importantes e compromissos. No capítulo 2 fala muito sobre isso. Por exemplo, a gente, sei lá, vou pintar uma parede tal, né? Dia tal. E isso aí vai
né? Tipo, você vai prorrogando, e você não faz nunca, né? Então esse livro ele ensina muito a questão da organização e eu percebi muito que ele é uma arma muito forte contra a questão de procrastinar, né? Você ficar enrolando, você arrumando desculpa para não fazer aquilo, né? Então isso vai se acumulando e quando você vai ver sua vida tá uma bagunça, né? Tá cheia de entraves, né? Que você deixou para trás e não resolveu. Então é você deixar no calendário as tarefas importantes, os compromissos, né? O que você faz de meta para você mesmo, ou você deixa que a vida faça a definição das suas metas. Por exemplo, o carro quebrou, aí você é obrigado a ir na oficina arrumar, porque não tem jeito, né, de você escapar. Então isso daí é algo muito complicado, né? Chega um certo ponto que a vida vai te empurrando, vai te obrigando a fazer as coisas, porque se não for assim você não faz nada. Então outra questão, priorize tarefas importantes e não urgentes. Eu gosto muito de fazer isso, né? Eu tenho um bloco de notas no meu celular onde eu tenho algumas ideias. Pô, seria legal se eu fizesse e tal. Pô, tem coisa tal que eu já tô enrolando pra fazer tem muito tempo. Isso aí é urgente, preciso arrumar isso aí. Então eu coloco lá como prioridade de importante, eu deixo no topo. E de não importante, menos urgente, coloco mais embaixo. Né? E eu vou tentando acabar com essa lista o mais rápido possível. Nem sempre dá, né? Mas pelo menos você tem ali organizado o que você tem que fazer. Ainda no capítulo 2, faça uma revisão semanal, né? Revise o que funcionou e planeje a próxima semana em 15 minutos. Isso daí eu gosto de fazer geralmente no domingo, né? Para poder começar a segunda-feira já com tudo. No domingo eu gosto de verificar o que eu tenho para fazer essa semana, o que eu preciso fazer essa semana, né? Então assim, eu tenho minhas prioridades. E a gente tem que ir encaixando isso aí ao decorrer da nossa vida, do nosso cotidiano, porque a gente tem outras coisas para fazer, trabalhar, né? Dar atenção para a família, descansar também é importante. Né? Então vamos lá pro capítulo 3, organização do espaço. Isso daqui eu acho muito massa. Né? O objetivo desse capítulo aqui é reduzir distrações e aumentar a clareza mental. Defina o lugar de cada coisa, né? Comece por seu espaço de trabalho, onde cada item deve ficar no seu lugar. Então assim, isso é muito interessante, porque, por exemplo, quantas vezes a gente fala assim, pô, eu deixei coisa tal aqui, e às vezes você não deixou lá, cara, você deixou em outro lugar, às vezes o lugar que ela deveria estar era ali, né? Então, quando você tem o seu espaço físico organizado, a sua mente consequentemente também fica organizada. Eu já ouvi falar muito isso, né, em podcast, em entrevista, que quando o seu ambiente físico ao seu redor, enfim, sua casa, seu trabalho, seu quarto, né, é bagunçado, tem uma certa bagunça, quer dizer que essa pessoa está com uma certa bagunça mental também. E aí às vezes ela não consegue organizar ideias, planejamento, questão de evoluir, né, de estudo, de trabalho, enfim. Então isso é muito importante. O meio físico ele impacta muito no mental e vice-versa, né? Então os dois eles andam em conjunto. É importante manter a organização dos dois. Outra coisa que ele fala, limpe a bagunça visual, mantenha a sua mesa com apenas o essencial visível, né? Então assim, essa sujidade, né? Essa sujidade visual, quanto menos coisa tiver ali na sua frente, tipo assim, só o essencial. Quantas e quantas coisas você tem aí às vezes na sua mesa de escritório aí que você nem usa, né? Quantas coisas que você tem às vezes no seu quarto, na sala, que você nem usa, só fica ali ocupando espaço. Isso aí também está ocupando espaço na sua mente, né? Isso aí é muito importante. Outra coisa no capítulo 3 ainda, estabeleça uma rotina de 10 minutos diários antes de dormir, organize o espaço, né? Pequenos hábitos geram grandes resultados. Isso daqui é uma coisa interessante que puxa até um gatilho para outro livro, que se chama O Poder do Hábito, né? Esse livro é muito top também, a gente vai depois separar um vídeo para falar sobre ele, muito interessante. No capítulo 4, organização das informações, né? Objetivo, lembrar melhor e encontrar informações com facilidade. Né? Ele fala, tipo assim, para você, como é que eu vou explicar essa questão aqui? Ela é um pouco mais detalhada. Às vezes você quer lembrar de alguma informação, só que você dificulta muito. Você lê ali de uma forma superficial, você dá uma olhada de forma superficial e deixa pra lá. Né? Então aqui ele fala assim, ó, salve informações com contexto. Ao anotar algo ou tentar gravar alguma coisa na sua mente, escreva por quê, imagine o porquê isso é importante. Isso facilita a memória depois. Então não é só o objetivo, é o porquê que eu tenho que fazer aquilo. Quando você coloca um porquê, aí sim, faz sentido, aí é interessante. E aí o capítulo 5, e o último capítulo que eu achei relevante, está colocando aqui,
tomada de decisões consciente, né? Objetivo, fazer escolhas melhores com menos esforço, né? Reduz escolhas diárias banais, por exemplo, roupas, comida, né? O que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir hoje, isso aqui é muito top. Eu já vi em podcast gente falando que tem um armário, guarda-roupa todo preto, né? Calça preta, camisa preta, tênis preto, meia, tudo preto, pronto, padrão. E eu achei isso muito interessante porque ele diz o seguinte: quando ao decorrer do dia ele vai gastando as decisões dele em coisas banais, igual roupa, comida, quando chega o momento de tomar uma grande decisão pela empresa, ou de fechar um negócio, ou de às vezes um gasto desnecessário, ou venda, enfim, um grande negócio, você já está com o seu ponto de decisão muito desgasto, né, muito desgastado. Então você não toma uma ótima decisão, você não toma uma boa decisão. Então o que eles colocam como exemplo? Você já deixa a roupa separada, padronizada, cardápio semanal, né, padronizado. Pô, hoje você não precisa gastar da sua mentalidade para escolher o que você vai comer hoje, já está lá no cardápio. Não, hoje é isso e aquilo, beleza, vou fazer. Outra questão, tenha critérios para decisões maiores, por exemplo, tempo, custo, impacto, alinhamento com os seus projetos, né, com seus objetivos. Eu gosto de aplicar isso aqui muito no mercado, né? Quando eu vou no mercado e meu tempo é curto, eu tento acelerar por conta do tempo. Então eu vou pegando ali o que é mais de costume eu pegar, e eu sei que vai precisar sabonete, papel higiênico, sabão em pó, enfim, tudo que é padrão. Quando eu estou com um tempo em sobra, o meu foco já é o custo. Eu já começo a olhar quanto que está o preço por quilo, quanto que está o preço por litro, né? Então eu já estou com tempo, então o meu objetivo já é outro, né? Então você ter critério, por exemplo, uma compra, se o seu critério for o tempo, sua compra vai ficar mais cara, mas o seu critério era o tempo, você precisava acelerar, você tinha um compromisso. Mas quando o seu critério é o custo, então consequentemente sua compra vai ficar mais barata, né? Porque o seu critério era outro, o seu foco era outro. Então isso aí é interessante. Tipo assim, a grandes escalas isso aí dá uma diferença muito grande, né, nas suas decisões. E reserve tempo para decisões importantes, né? Decida com calma em momentos do dia com mais energia mental, geralmente de manhã. O que acontece? Isso é muito interessante, muito importante para a gente poder finalizar. Geralmente quando a gente acorda, a gente está descansado, né? A gente está pronto para tomar boas decisões. Então, qual que é o conselho desse livro no final das contas em relação ao horário para a decisão? Quando você vai fechar um negócio, quando você vai fazer uma compra, quando você vai fazer a venda de alguma coisa, que é uma grande coisa, às vezes de um carro, por exemplo, de um imóvel, de uma casa, enfim, qualquer coisa, uma grande decisão, e você considera essa decisão difícil, é importante que, por exemplo, ela está no final do dia. Não é muito interessante você fechar esse negócio, não é muito interessante você fechar essa venda, fazer essa compra no final do dia. Isso aqui é muito interessante, por exemplo, em relação à dieta. Muita gente segura a onda durante o dia, segura a onda de manhã, nossa, é firme na dieta. Aí vai passando o decorrer do dia, aí a mente vai ficando cansada, e aí quando vai ver no final do dia você está entregando os pontos. Você já está caindo ali na besteira de comer uma pizza, um sanduíche, né? Então você já está aceitando mais fácil uma decisão que de manhã, por exemplo, você não aceitaria. Então isso daí se chama cansaço mental. Ao decorrer do dia são tantas decisões que você vai tomando que você vai ficando cansado. Então é sempre bom você deixar às vezes um lanche preparado pro final do dia, que você sabe que é a hora que você vai estar mais fraco, mais fragilizado, e você vai estar mais suscetível a tomar uma decisão ruim. Então nunca feche negócio de noite, nunca faça venda, compra de noite, né? Isso daí é um conselho muito interessante desse livro. E ele fala para você ter uma rotina semanal, né, uma organização, tipo segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo, e assim por diante. E a mensagem final que o livro deixa, né, é organizar minha mente, é libertar energia para o que realmente importa, né. Então isso é muito top, porque se você não tiver uma mente descansada, uma mente focada, você vai tomar decisões ruins, isso vai impactar na sua vida financeira, sua vida pessoal, na sua família, na sua casa. Então, resumindo, esse livro é muito essencial, né? Nessa caminhada aí de livros que a gente vai estar lendo aí ao decorrer desse projeto, a gente vai estar lendo livros que realmente fazem diferença na nossa vida pessoal, profissional e assim por diante. Então esse livro com certeza vale a pena, né? A Mente Organizada. Eu recomendo, tá? O vídeo com certeza valeu muito a pena, vai valer muito a pena para muita gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E é isso, tá, gente? Obrigado.